Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade de empresas cooperativistas 2. Estou aqui, professora Priscila, estou com a professora Fernanda. Olá, professora Fernanda. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas. Eu sou a professora Fernanda Amaral, estou aqui aguardando as dúvidas de vocês, as perguntinhas, as participações. Eu já enviei uma mensagem para os professores mediadores lá no WhatsApp. Eu estou aguardando a participação de todos, ok? Agora é com a professora Priscila. Então vamos iniciar mais esta aula. Agora vamos ali no slide para colocar qual o conteúdo que vamos utilizar hoje. Nós vamos trabalhar com método de custeio, certo? E ponto de equilíbrio. Lembrando que algumas coisas com relação ao ponto de equilíbrio já foi tratado na aula passada. Vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje vai ser qual? Nós vamos entender os métodos de custeio por absorção e custeio direto e variável e custeio ABC. Nós vamos descrever qual o tratamento dado aos custos fixos e variáveis e sua aplicação na prática. Reconhecer as metodologias, certo? Para determinação do ponto de equilíbrio. O sistema de custeio, vamos iniciar. O sistema de custeio refere-se à forma pela qual os custos são apropriados aos produtos. Existem alguns métodos que buscam adequar as necessidades e exigências das empresas. Necessidades essas que podem ser para atender às exigências fiscais ou gerenciais. Aqui comigo, alunos. Essa questão de método de custeio, nós vamos entrar numa forma de que vocês vão entender como é que funcionam esses métodos diretos, indiretos, variáveis e fixos. Como vocês vão agregar todos esses custos, como vocês vão diferenciar esses custos diante dos produtos que vocês vão começar a fabricar na cooperativa que vocês irão montar. Lá no slide. Vamos começar pelo método de custeio por absorção. O método de custeio por absorção significa o quê? A apropriação, certo, aos produtos prontos de todos os custos incorridos durante o processo de produção, que estejam diretamente vinculados a produtos que se refiram à tarefa de elaboração em geral e só podem ser alocados aos bens fabricados e indiretamente, mediante rateio. Vou continuar. O que mais nós temos sobre custeio por absorção? A presença dos custos fixos na cooperativa, essas em suas atividades operacionais, implica a utilização de rateios. Vejam que nós estamos usando bastante a palavra rateio. Os critérios de rateio para apresentação forte apresentarão forte componente arbitrário, o que poderá distorcer os resultados apurados por produtos. Aqui, alunos. Custeio por absorção, ele vai incluir todos os tipos de custos, tanto os fixos quanto os variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Vai ser agregado como um todo, ou seja, não vai ter diferenciação. Nós vamos agregar todos os tipos de custos que nós tivemos com relação aos produtos que nós vamos fazer e tentar fazer por rateio alguns desses custos que nós temos. A professora Fernanda ela pode falar um pouquinho mais sobre o custeio por absorção para vocês. Bom, pessoal, sobre o custeio por absorção, é interessante a gente já colocar nesse momento que é o critério aceito pela legislação
tributária do nosso país, certo? Então, as cooperativas que forem optantes pelo lucro real deverão utilizar esse método de custeio, ou seja, o custeio por absorção. Mas o que é isso, professora Fernanda, custeio por absorção? Então, vamos lá. Vocês vão montar uma cooperativa, certo? Essa cooperativa de vocês já estão pensando no produto. Bom, vamos lá. Eu não gosto muito de doce, mas como vocês são adolescentes, eu sei que vocês adoram doces. Então, o primeiro doce que eu aprendi a fazer quando era adolescente foi pudim. Embora não foi pudim de leite condensado, certo? Mas eu trago aqui uma cooperativa que vai fabricar doces. E esse doce e o principal produto é o pudim de leite condensado. Bom, aí eu tenho custos variáveis. Quais seriam os custos variáveis? São aqueles custos necessários que vão variar conforme a quantidade produzida. O que é isso, professora? Bom, para mim fazer um pudim de leite condensado, eu preciso, olha, eu sei a receita de cor. São o quê? Eu vou precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 ou 4 ovos. O que mais? Uma caixinha de leite na medida de 250 até 300 ml. Ok, bom, está pronto os meus materiais que eu vou produzir esse pudim, ou seja, os custos variáveis. Se eu produzir um pudim, eu vou gastar essa quantidade de leite condensado. Se eu produzir 10, vou ter que multiplicar isso por 10. Então, esses são alguns custos variáveis. Eu tenho outro, vamos lá, o gás de cozinha. Então, se eu produzir 1, eu vou gastar 0,500, ou seja, meio quilo de gás. Certo? Que uma botija de gás tem 13 quilos, então eu vou gastar meio quilo, ok? Se eu produzir 10, aí eu vou fazendo a multiplicação. Então, isso é um exemplo de custos variáveis. Bom, aí eu tenho também os custos fixos. Mas o que são custos fixos? Vamos lá. A minha cooperativa, eu não tenho prédio próprio, eu aluguei. Então, para me produzir aquele pudim, eu preciso de quê? Daquele espaço. E eu aluguei por R$500. Então, é um custo fixo. Se eu produzir um pudim, vou pagar os mesmos R$500. Se eu produzir 1.000, vou pagar os mesmos. O que tem a ver isso com custeio por absorção? Bom, o custeio por absorção, eu vou apurar o quê? Receita de vendas desse pudim. Vamos lá, eu vendo esse pudim por quanto, professora Priscila? Vamos vender ele a R$20? R$20, porque esse pudim é um pudim especial. Então, eu vou pegar o quê? A receita desse pudim, R$20 menos, vamos lá, os custos variáveis. Os custos variáveis desse pudim, alocando material, mão de obra, gás, deu em torno de R$12, certo? Por unidade. Aí eu tenho os meus custos fixos. No custeio por absorção, o que eu calculo? Lá nos custos vão entrar todos os custos, custos fixos e custo variável. Já em outro método, um desses custos não aparece, correto? É o que nós vamos ver posteriormente. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira etapa, que com o passar da explicação da professora Priscila, a gente continua, correto? A professora Fernanda explica muito bem, né? Essa questão de custeio por absorção, eu passei para ela porque ela tem essa questão do doce, que ela consegue desmembrar toda essa receita do pudim. Então, sempre quando tiver receita de pudim, a professora Fernanda vai explicar, porque eu particularmente eu não sei fazer pudim. Então, vamos lá continuar no slide. O sistema de custeio por absorção ainda. Nós temos o quê? É um pouco do que a professora Fernanda já falou, que é um sistema de custeio que pode dificultar, certo, as decisões dos dirigentes e das gerências com relação a assuntos de vital importância para a cooperativa. Por quê? Porque o custeio por absorção, existe alguns tipos de custos, nós não podemos identificar, que são os custos variáveis, despesas variáveis, são aquelas difíceis de você ter o desmembramento dela, você ter um valor fixo dela, né? Por exemplo, uma das questões do custeio por absorção, na determinação de preços de venda ou descontinuação da fabricação. Ela é um pouco mais difícil de você achar a questão do preço de venda com o custeio por
absorção. A professora Fernanda explicou bem detalhada essa questão do custeio e como funciona. Vamos agora entrar mais um pouquinho sobre custeio por absorção, que é o quê? O sistema de custeio por absorção é o que deve ser utilizado pelas cooperativas para fins de apuração de tributos, que a professora Fernanda também comentou. Questão fiscal tem que ser utilizado a questão de absorção do sistema de custeio por absorção, porque entra todos os custos, todas as despesas para fim de tributação, ou seja, para fim fiscal. Por quê? Sobre a sobra, certo? Líquida da cooperativa, que vai ser feito toda a questão da tributação em cima do produto. Aí nós temos aqui um esqueminha que foi feito, que nós vamos ter o quê? Nós temos o nosso custo e nós temos nossos custos diretos e indiretos. Nos nossos indiretos, nós trabalhamos com o quê? Com os rateios, para tentar gerar nossos produtos. Aqui foi colocado um produto, nós temos o pudim, nós temos o doce de leite e o bolo de coco. Só que nós estamos trabalhando com quem? Com o pudim, para vocês entenderem. Professora Fernanda, nos custeios diretos, quem iria entrar aqui? Nos custos diretos, nós vamos englobar o leite condensado, o que mais? Os ovos, todo o material direto, as embalagens necessárias que o direto é o que você vai conseguir quantificar para agregar o produto. Você consegue utilizar através de uma medida, quantificar aquele item, aquele material, fica fácil, é denominado de custo direto. E nos nossos indiretos, nós temos quem? Bom, os indiretos, nós não temos uma medida para fazer isso. Como que a gente faz? A gente utiliza critério de rateios. Bom, um critério de rateio, no caso do pudim, é a quantidade produzida. Isso mesmo, a quantidade produzida. Por isso que na contabilidade de custos nós trabalhamos com os custeios indiretos, que é com relação aos rateios, ou seja, é quando você tem que achar o valor em cada produto. Aqui, alunos. Custeios indiretos são aqueles que não são mensuráveis, ou seja, são aqueles que não são visíveis, não são aqueles que nós não podemos medir, como a professora Fernanda mesmo falou. Os diretos, você já sabe o que você vai gastar com a questão de produção de pudim, você já sabe que vai ter que comprar leite condensado, você vai ter que comprar leite, ovos, então tudo já está ali pronto. Tipo, você pode não saber a quantidade, mas você sabe o produto que você vai utilizar. Já os indiretos são aqueles que você utiliza, mas que ao mesmo tempo você não tem uma medida certa do que você vai gastar. Eles não são mensuráveis, então é feito o quê? O método de rateio por produto produzido. Vamos continuar no slide? Sistema de custeio variável. Vamos trabalhar. Falamos de absorção, agora vamos falar do variável. O método de custeio variável ou direto considera para a customização dos produtos e serviços da cooperativa apenas os custos variáveis. Nós vamos trabalhar somente os custos variáveis, como o próprio nome já diz, certo? Sistema de custeio variável. O que mais ele trabalha? Por esse método de custeio variável, por este método de custeio, na avaliação dos estoques dos produtos, atribuem-se, importante gente, atribuem-se apenas os custos variáveis. Quando vocês forem fazer a atividade de sala de vocês vão ver que vai ter uma atividade de custeio variável. Então não esqueçam, nós vamos trabalhar somente com custeio variável. De produção, sendo os custos fixos, certo? Lançados diretamente como despesas operacionais. Vamos explicar direitinho como funciona esse cálculo, tá bom? No período. O que nós temos ainda sobre custeio variável? Ele tem uma desvantagem, certo? A desvantagem desse sistema de custeio consiste observem, não aceito pela legislação do imposto de renda, para fins de apuração dos resultados econômicos. Por que que ele não é aceito? Aqui comigo. O sistema de custeio variável ele não é aceito pelo simples fato de que só se agrega os custeios
variáveis. Com a absorção, ele é aceito pela legislação justamente por isso. É agregado todo tipo de custo e despesa para assim, no valor líquido, ser tirado o quê? A questão dos impostos, a questão de tributação. Já com o custeio variável, não é possível fazer isso, porque não se agregam todos os custos, e sim somente os variáveis, certo? Vamos lá no slide. A cooperativa que adotar esse sistema de custeio variável deverá, observem, fazê-lo mediante controles e relatórios distintos em complemento à informação contábil. Por quê? Porque tem que ser feito tudo bem distinto, tem que ser feito tudo com controle, com relação a tudo que está sendo gasto. O custeio variável, de certa forma, ele se torna um pouco mais fácil de ser feito do que a absorção. Porém, esse método não é aceito pela legislação, mas você pode utilizar. Ou seja, neste método, consideram-se os custos fixos indiretos, como despesas de período, eles não integram, ou seja, o valor dos estoques da cooperativa. Professora Fernanda, a senhora tem alguma coisa a acrescentar com relação ao custeio variável? Só acrescentando sobre o sistema de custeio variável, essa questão dele não ser aceito pelo simples detalhe que na demonstração de resultado do exercício da cooperativa, dos atos não cooperados, na realidade só vai existir essa demonstração dos atos não cooperados. O que acontece lá no custeio por absorção? Os custos fixos e os custos variáveis só vão para a DRE dos produtos realmente vendidos. E as despesas, todas as despesas. Já no custeio variável tem uma diferença, certo? No custeio variável, tanto os custos variáveis como as despesas, como todas as despesas variáveis, como todos os custos fixos, independente de você ter vendido o pudim ou não, ele vai para a demonstração de resultado de exercício, ou seja, para apurar o ganho da cooperativa. Então, no custeio variável, o ganho da cooperativa é menor. Por isso que muitas vezes ele não é aceito. No custeio por absorção, o ganho dos atos não cooperativos, ele nesse caso aqui, ele é bem maior no custeio por absorção. Como o ganho é maior, o que acontece? A cooperativa, que é optante pelo lucro real, vai pagar mais impostos. Por que isso? Porque só vai para os custos fixos, você só aloca os custos fixos dos produtos vendidos. No custeio variável, não. Mesmo que você não vendeu, todos os custos, sejam eles variáveis ou fixos, são apurados, correto? Essa é a diferença. Professora Fernanda, sempre craque aí com relação de custeio por absorção e custeio variável, com essa diferenciação. O que a professora Fernanda realmente falou é a questão da demonstração. Ela pode não entrar agora no cálculo, mas na demonstração os outros custos terão que entrar com relação a esse ponto que ela falou, da questão da diferença entre absorção e variável. Eu vou trazer agora para vocês aqui no slide a questão do sistema variável. Esse método de custeio é mais adequado para quê? Para a tomada de decisão, pois ele permite, vamos lá, os pontos que o sistema, que o custeio variável permite: saber o nível mínimo de receitas, considerando os custos e as despesas da operação, que foi o que a professora Fernanda acabou de dizer, com relação às despesas e os custos que entram na questão da DRE. O que mais? Formar os preços de venda usando o conceito de markup.
certo? Nós falamos desse conceito aqui na aula passada, com a questão de formação de preço. Ou seja, nós temos também aqui analisar o quê? O corte ou incremento de determinado produto, ou seja, com o custeio variável, você acaba vendo o que você tem que cortar, o que você tem que agregar a um produto que você está fazendo. Vamos dizer que vocês estejam fazendo pudim. Se vocês querem fazer uma receita, um pudim diferente. Vamos tentar fazer um pudim com um pouco mais de leite condensado ou com um pouco mais de maisena. Então, vocês tentam incrementar o produto que vocês estão fazendo. Decidir abrir ou fechar uma unidade de negócios ou filial. Através do custeio variável, vocês conseguem o quê? Com a demonstração do resultado do exercício, vocês conseguem verificar se realmente vocês devem continuar com essa empresa, com essa cooperativa, ou se vocês devem mudar de ramo. Temos outras vantagens aqui. Identificar os produtos mais rentáveis e, assim, dirigir os esforços de produção e venda para a melhoria da rentabilidade ou não. Quando eu falo identificar os produtos mais rentáveis, eu estou querendo dizer aqueles que estão me proporcionando um maior lucro, certo? Aí eu estou fazendo 3 tipos de produto. Vocês viram que lá nós tivemos os produtos doce de leite, nós tivemos bolo de coco e o pudim. Vamos dizer que um desses 3 estejam mais rentáveis. Vamos dizer que o pudim seja mais rentável. Então, vocês vão acabar fazendo o quê? Vocês vão dirigir todos os esforços, ou seja, toda a cooperativa para fazer produção em maior quantidade de pudim, para ter uma venda, para questão de venda para a melhoria da rentabilidade, certo? Então, através do custeio variável, você consegue identificar qual o produto está tendo mais rentabilidade. E estudar a terceirização parcial ou total de algumas atividades de produção. Professora Fernanda, o que seria essa questão de terceirização parcial ou total de algumas atividades de produção? Bom, isso acontece muito com as empresas, com as confecções, né, que fabricam calças, jeans, uniformes. Então, muitas vezes não é vantajoso para aquela empresa ter funcionários ali naquele local. O que ela faz? Ela contrata, ela só faz o trabalho de corte desses produtos, dessas calças, dessas camisas, e contrata costureiros fora para realizar o trabalho. Isso pode acontecer também. Então, vamos lá, vocês têm uma cooperativa que vai produzir pudim. Bom, se vocês conhecem cozinheiras boas, fazem uma seleção, vocês podem terceirizar, contratar fora da cooperativa, né, que não sejam os cooperados, para fazer esse trabalho para vocês. Mas isso tudo tem que ser analisado. Então, é interessante para a cooperativa fazer isso ou não. Então, algumas fases do processo produtivo é interessante. A gente observa isso muito nas confecções, nas indústrias de confecções, que é bem normal, né, professora? É bem normal isso, essa questão de que quando você aprimora um produto, que você tem uma saída maior, você acaba fazendo o quê? Fazendo um investimento para que esse produto fique melhor e tenha uma maior saída. Mas nós temos ainda mais duas questões com relação ao custeio variável. Vamos terminar aqui no slide? Nós temos a questão dela também, do custeio variável, de definir os volumes mínimos de produção e os preços, sem perdas à cooperativa. Por que eu tenho que verificar isso? Porque eu preciso definir para que não tenha o quê? Nenhum tipo de perda, nenhum tipo de desperdício. Ou seja, às vezes quando você mexe com produtos alimentícios, produtos perecíveis, na verdade, o que acontece? Eu não posso fazer uma produção em massa se eu não sei qual vai ser a saída que ele vai ter. Então, eu preciso saber qual o mínimo que eu preciso fazer para poder ter saída com ele durante aquele dia. Na segunda, na terça, na quarta, eu vou identificar qual dia que eu vendo mais pudins para poder fazer tudo na medida certa para que não tenha o quê? Desperdício. E nós temos também o quê? Avaliar os limites dentro dos quais podem ser definidas políticas de preços e campanhas de venda sem perda de rentabilidade. Eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma venda maior, eu quero expandir a minha venda de pudim. Então, vou procurar o quê? Políticas de preço, ou seja, preços acessíveis e campanhas. Vamos fazer metas, vamos dizer que nós temos que vender 200 pudins ao dia. Eu saio vendendo pudins não só
por unidade, mas eu posso fazer uma venda de pudim, a cooperativa pode fechar um acordo, pode fechar um contrato com alguma panificadora, alguma dessas padarias, aí fala, não, eu venho e trago os pudins a um valor que seja acessível à cooperativa, e assim para ter uma maior rentabilidade, certo? E não ter perdas. Agora vamos falar dos critérios de rateio dos custos indiretos. Nós trabalhamos com custeio variável, agora nós vamos trabalhar com rateios dos custos indiretos. Para rateio dos custos indiretos aos produtos, é necessário que sejam estabelecidos parâmetros, certo? De rateio. Podem ser utilizados como parâmetro o quê? As horas máquinas e a quantidade produzida, que é o que acontece, gente, quando há essas fábricas. O que eles têm que fazer? Nós temos que ver a quantidade de horas, ou seja, é trabalhado por produto produzido. E quanto essas horas máquinas gastam, porque elas estão ali trabalhando constantemente. E a quantidade de produtos produzidos. Vamos dizer que em uma hora uma máquina produz, isso aqui é um exemplo. É uma fábrica de sapatos, um exemplo. Ele produz 200 sapatos em uma hora. Então, eu tenho que trabalhar o quê? Com a questão das horas máquinas que ela gastou para produzir aquele sapato e a quantidade produzida naquela hora que eu coloquei, vamos dizer, em uma hora. Ou seja, caberá ao setor responsável, ou seja, à administração responsável pelo setor, pela atribuição de uma das bases mencionadas, tentar encontrar a melhor forma de expressar a rentabilidade dos gastos referentes a cada um dos produtos na linha de produção. Vejam que agora nós estamos trabalhando sempre com questão de linha de produção. Com isso, nós vamos trabalhar com o quê? Com custeio baseado em atividades, que é muito interessante. Que é o quê? Tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa, ou melhor, com o que nós estamos trabalhando, cooperativa, utilizando direcionadores para alocar as despesas e os custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e serviços. Aqui comigo. Quando nós falamos de rateio por atividades, quando nós falamos de custeio baseado em atividades, nós queremos dizer o quê? Que cada produto ele tem um setor que trabalha com alguma coisa. Com relação, vou sair do pudim e vou entrar em uma coisa mais, questão dos sapatos, fabricação de sapatos. Existe um setor que vai trabalhar com o quê? Com a questão de molde dos sapatos, existe um setor que vai trabalhar com a costura dos sapatos e existe um setor que vai trabalhar com o quê? Com a questão de colocar palmilhas, colocar cadastro, dependendo, vamos falar que foram tênis. Então, existe o quê? Atividades distintas, não é feito todos de uma vez só. Há setores para cada uma da formação daquele sapato. Então, rateios indiretos, quando a gente fala isso, quer saber como funciona, como está sendo os custos de cada setor. Cada setor que está sendo trabalhado. O pudim seria a mesma coisa. Vamos dizer que uma pessoa, um determinado grupo de pessoas coloca os produtos e faz a questão de mistura o produto, outro vai lá e coloca na forma e fica observando como é que está sendo o cozimento do pudim, outro vai lá e já coloca ele arrumadinho de uma forma para ser vendido. Então, esse custeio por essa questão das atividades funciona dessa forma. Não é, professora Fernanda? Isso. É o custeio baseado por atividade. Um outro exemplo interessante que a gente pode trazer aqui é a questão das indústrias de confecções. Então, vamos lá. Nós temos o setor de corte, então uma atividade de corte. Para mim cortar as blusas, as calças, eu preciso de quê? Tem um equipamento específico que realiza esse corte. Eu coloco os moldes e faz esse corte. Bom, vamos lá. Para realizar essa atividade, eu preciso de quê? Quais são os custos indiretos que eu tenho? Bom, essa máquina, ela funciona com energia elétrica. Então, vamos lá, energia elétrica, o que mais? Eu preciso de uma pessoa,
trabalhando, manuseando essa máquina, ok? Então, vamos lá. Esse é uma atividade. Posterior a essa questão do corte, vamos lá, a parte de costura. Então, vamos lá, são somente essas atividades necessárias no setor de corte? Bom, temos outras. Isso você vai lá para a indústria e vai o quê? Vai identificar, vai observar e vai identificar. Bom, passamos ao setor de corte. O que eu tenho agora? O setor de costura. Então, vamos lá. Quais são as atividades do setor de costura? Bom, eu tenho o quê? Eu tenho máquinas. Bom, máquinas, eu tenho o quê? Gasto com energia também. Então, quanto de energia eu vou utilizar para funcionar essas máquinas? O que mais? Eu tenho mão de obra. Ah, tá. Essas máquinas precisam de manutenção. Bom, quanto isso representa em reais? Bom, fiz a parte de costura, vamos lá. A terceira atividade, vamos supor que essa indústria faz serviços de serigrafia, lá em camisetas. Então, para mim fazer esse serviço de serigrafia nessa atividade, quais são os custos existentes? Então, eu vou ter o quê? Tinta. O que mais? Vou ter que ter um espaço para mim esperar secar essa tinta. Eu não sei como é que funciona esse setor, pessoas trabalhando. Então, essa atividade, ela custa quanto? Lembrando que no custeio baseado em atividade, nós temos que identificar aquelas atividades que alocam mais recursos financeiros, porque as que alocam menos, nós não precisamos ficar tanto tempo trabalhando, porque muitas vezes não tem tanta significância para a cooperativa naquele momento. Seria mais ou menos assim a questão do custeio baseado em atividade. Agora vamos lá com a professora Priscila para as considerações. A professora Fernanda está corretíssima com essa questão de custeio por atividades. Funciona dessa forma, no qual cada setor tem que saber os seus custos, tem que saber qual é o custo que tem que ser agregado em cada atividade. Nós temos uma pequena informação ainda no slide para ser dita, que é uma das características do método ABC está no controle mais rigoroso sobre os custos indiretos, ou seja, buscando indicar dentro do contexto organizacional quais são as principais atividades desenvolvidas pela organização. Ou seja, através do custeio baseado em atividades, eu vou saber essa questão das principais atividades desenvolvidas pela organização. Fechando essa questão dos custeios por atividade, nós temos agora o ponto de equilíbrio. Observem esse bonequinho. O que vocês podem entender com relação a esse bonequinho tentando se equilibrar? O que seria o ponto de equilíbrio para vocês? Vocês podem ficar se questionando aí na sala de aula, mas vocês podem também mandar no nosso chat com o que vocês acham do que é um ponto de equilíbrio, certo? Alguém respondeu, professora Fernanda? Não, ainda não. A participação hoje aqui, professora Priscila, poucas escolas estão participando. Eu aguardo a participação de vocês. Eu sei que o conteúdo de hoje, ele é um conteúdo novo e principalmente de contabilidade demanda um amadurecimento, um contato com atividades e no dia a dia para a gente compreender melhor. Mas eu peço que vocês encaminhem as dúvidas de vocês, que na medida do possível a gente vai respondendo ou muitas vezes explicando novamente aquele conteúdo. Tá? A participação aqui somente uma escola que participou, mas não fez nenhum questionamento e estamos aqui aguardando as perguntas e as dúvidas de vocês. Mas no momento ninguém comentou nada sobre a questão do ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio dentro de uma cooperativa? O que seria isso? Vamos lá, alunos. Estamos aguardando a participação, mas enquanto não vem, né, professora Priscila? Vamos dar continuidade. Continuidade aqui. O que é o ponto de equilíbrio? Um bonequinho ali tentando se equilibrar. O que vocês acham que seria isso? Quando eu falo de ponto de equilíbrio, alunos, eu estou querendo dizer o quê? Que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho a minha receita, tenho a minha despesa, certo? Eu não posso ter nem lucro nem prejuízo. Eu tenho que ter ali o equilíbrio em ambos, certo? Eu não posso dizer, eu tive aqui um prejuízo, eu tive aqui um lucro. Não, eu tenho que manter um equilíbrio. Vamos lá no slide.
que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio pode ser realizado através do volume de receitas e da quantidade de produção da cooperativa. Assim, pode-se o quê? Definir a quantidade mínima que a organização deve assegurar para não haver perdas. É quando você quer fazer um pudim, só que você tem que ter o quê? A medida certa para não fazer pudins a mais para sobrar ou pudins a menos e vocês terem o quê? Perdas. Vai ter um prejuízo aí. Então, ponto de equilíbrio é isso. Com o ponto de equilíbrio, nós temos o quê? A margem de contribuição. A margem de contribuição, nós iniciamos na aula passada e agora nós vamos dar aqui a continuidade dela, que é o quê? Representa a diferença entre o preço de venda unitário, certo, do produto, e os custos e despesas variáveis unitárias. Um exemplo nós podemos ter que seria o quê? Vamos dizer que o nosso preço de venda ficou sendo qual? Nós definimos que o preço de venda do nosso pudim foi quanto a unidade? R$20. E que os nossos custos e despesas fixas unitárias foi R$11,70. É um exemplo. Então, a nossa margem de contribuição unitária vai ser qual? Vai ser 20 menos 11,70, vai sobrar 7. Nós temos aqui, pouquinho, alunos. 20 menos 11,70. Nós vamos ter 9,30? 11,70. 8,30. 8,30, isso mesmo. Sei que vocês aí já sabiam o resultado. Então, a nossa margem de contribuição funciona dessa forma. Vocês vão sempre utilizar essa questão do preço unitário menos as despesas, os custos e despesas fixas unitárias. Com a margem de contribuição, nós também temos o quê? Representa quanto sobra, certo, de receita de vendas, ou seja, os ingressos que nós temos para pagar os custos fixos, aqueles custos que nós já sabemos qual é o gasto que vai ser, consequentemente, para ter o quê? Um lucro após as vendas. É a nossa famosa demonstração do resultado do exercício, só que de uma forma diferente. O cálculo do ponto de equilíbrio, ele funciona dessa forma. Nós trabalhamos aqui com o ponto de equilíbrio contábil, onde nós temos o quê? O custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição em porcentagem. Como funcionaria dessa forma, professora Fernanda? Tá bom. Aí, nesse caso, nós pegaríamos os custos e as despesas fixas. Vamos supor que daria R$3.500. R$3.500. A margem de contribuição em percentual, você vai pegar... para calcular a margem de contribuição, você pega os custos variáveis dividido pelo preço de venda. Vamos lá, nós pegamos o custo variável. Os custos variáveis dividido pelo preço de venda. Pelo preço de venda. Isso. Vamos dizer que nossos custos variáveis foram... a nossa margem de contribuição, vamos lá, os custos variáveis foi 12 mil, vamos colocar aqui o preço de venda 20 mil, os custos variáveis 12.140, dá um dividido pelo outro dá 0,393. Vamos Nós dividir temos aqui. um preço de venda no valor de 20 mil, certo? Isso. E vamos ter um custo de despesas fixas no valor de 12.140. Vamos calcular aqui. 12.140. 12.140. Então, nós temos a margem de contribuição de 7.860. Margem de contribuição de 7.860. Opa. Isso. Como que a gente vai jogar isso em margem de contribuição em percentual? Você pega a margem de contribuição e divide pelo preço de venda.
Que vai dar... Que vai dar 0, coloca margem de contribuição. Vou colocar aqui a margem de contribuição dividido pelo preço de venda. Dividido Tanto que pode ser a margem de contribuição unitária ou total. Vamos trabalhar com o que nós fizemos agora, que é 7.860 dividido por 20 mil. Vamos ter um valor total de 0,393. 0,393. Isso. Nós achamos o valor da margem. Aí aqui nós vamos colocar o nosso custo de despesas fixas, nós temos 3.500 dividido pela margem de contribuição que foi achada, que é 0,393. Que nós vamos ter um resultado. Uma receita do ponto de equilíbrio de 8.000. Uma receita do ponto de equilíbrio contábil de 8.905,85 centavos. Aqui você acha a sua receita do ponto de equilíbrio contábil, que vai ficar bem melhor a visualização com a atividade de sala de vocês. Com relação ao cálculo do ponto de equilíbrio, sendo que aqui nós temos as nomenclaturas, que é CDF, que é custos e despesas fixas, MC em porcentagem, que é a margem de contribuição em porcentagem, que você vai ter o quê? A margem de contribuição e a receita de vendas. O cálculo do ponto de equilíbrio, ele é utilizado por essa fórmula, porque encontraremos o montante da receita, que serão nossos ingressos, que vocês vão fazer como se fosse uma DRE, e o necessário para que a empresa não tenha um lucro ou um prejuízo. Lembrando que cooperativas não podem ter lucro ou prejuízo. E o seu resultado será sempre 0. Professora Fernanda, com relação ao ponto de equilíbrio, o que a senhora tem a acrescentar? Bom, sobre a questão do cálculo do ponto de equilíbrio, vocês viram aí que a gente calculou somente a receita do ponto de equilíbrio, que foi R$ 8.905. O que significa isso? Bom, eu vendo pudins, então eu tenho que vender R$ 8.905 de pudins. Ah, professora, mas isso são quantos pudins? Quantos pudins eu tenho que vender? Bom, fica fácil. Como que eu faço isso? Qual o preço, professora Priscila, que a gente colocou do pudim? A R$20. R$20. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar a sua receita do ponto de equilíbrio, que é o quê? R$ 8.905 e vai dividir pelo seu preço de venda. Vamos fazer aqui e ver quanto vai dar isso, professora? Vamos sim, vamos voltando lá no quadro. Então, 8.905. Nós tivemos o valor de 8.905 e R$85. 85 centavos? Desculpa, 85 centavos, Sim. Que é a receita do nosso ponto de equilíbrio, ou seja, essa receita eu não terei nem ganho e nem perda. É 8.905 e 85 centavos. 85 centavos, ótimo. Bom, o meu pudim, o preço dele é um pudim especial R$20. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por R$20, que é o preço do meu pudim. Esse valor aqui, vou repassar aqui. Nós vamos pegar os R$8.905,85 e vamos dividi-lo por R$20. Que é o meu preço de venda, correto? Sim. Dessa forma, eu consigo identificar quantos pudins eu preciso produzir. Então, isso deu 445,29, mas nós podemos arredondar para 446 pudins. 400, ficará um total de 446 pudins. Isso significa o quê? Bom, então, no mês, eu vou ter que vender esses 445 para quê? Para cobrir tanto os meus custos fixos e as minhas despesas fixas, certo? Mais um detalhe, bom, eu quero ganho, se eu quero ganho, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu quero ganho, eu tenho que estabelecer uma meta de vendas superior a isso. Entendeu? É bem interessante o ponto de equilíbrio porque ele ajuda isso. Então, eu sei que 446 eu não vou ter nem ganho nem perda. Mas eu quero quanto?
Aí pode ser 1.600, vai depender muito da sua estratégia de vendas da sua cooperativa, correto? Continuando lá com a professora Priscila. Bom, eu espero que os cálculos com relação aos custeios e à margem de contribuição tenha ficado claro para vocês. Se vocês ainda estão com dúvidas, mandem aqui no chat para que a gente venha a esclarecer um pouco mais. Com relação à atividade de sala, vocês vão ver e vão trabalhar já diretamente com relação a custeio variável, custeio fixo, despesas variáveis, despesas fixas. Nós temos somente agora mais uma informação com relação ao cálculo do ponto de equilíbrio. Vamos lá no slide. Que é o quê? Depois de todo esse cálculo que foi feito, aí será o quê? Para encontrarmos a quantidade, que foi exatamente o que a professora Fernanda acabou de fazer com aqueles cálculos de unidades a serem vendidas. Dividimos a receita do ponto de equilíbrio pelo preço unitário de produto. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma pequena observação com relação à atividade de sala de vocês, que eu vou acabar conferindo aqui. Nessa informação, que na atividade de sala que vocês têm em mãos, vocês vão modificar somente uma informação, que é essa questão do preço da botija de gás, que está como R$ 58,00, e ela vai ser o quê? Anotem aí, R$ 69,42. E com relação ao custo dos ingressos, dos ingredientes por unidade produzida, em vez de R$ 1,00, vocês vão colocar R$ 2,67, tá bom? Que é só para observar, houve um pequeno erro de digitação e eu acabei colocando um valor que não era claro. Então, eu acabei ajustando e vocês só mudem aí na atividade de sala de vocês. Lembrando, só acrescentando que o custo unitário por unidade de pudim continua. Se vocês somarem R$ 4,00, todos os valores com os R$ 2,67, vai chegar no custo unitário por pudim produzido de R$ 12,14, correto? Aqui, alunos. Bom, a nossa aula, a explicação termina agora. Se estiverem com dúvidas, vocês entrem em contato pelo chat. Espero que vocês consigam fazer a atividade de sala. Eu e a professora Fernanda voltaremos com a correção da atividade e para esclarecer melhor essa questão do custeio variável. Olá, estamos aqui novamente agora para a correção das atividades de sala da aula 2 e eu estou aqui, vamos para as participações. Hoje, infelizmente, não sei o que está acontecendo, a participação, professora Priscila, está um pouquinho lenta, não sei o que está acontecendo. Será que foi a chuva, professora? Não sei, porque aqui hoje à tarde foi uma chuva maravilhosa, ok? Mas vamos lá. Pediram para dar um alô para os alunos da escola Tubarão, um alô para os alunos da escola. Quero saber como é que está a participação, a realização das atividades. Mandem os questionamentos de vocês, nós estamos aqui aguardando, tá bom? Vamos agora passar para a professora Priscila para a correção das atividades. Então, vocês conseguiram fazer a atividade de sala de acordo com o que foi explicado na nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender como é que funcionou esses cálculos dessa forma. Vou explicar aqui novamente com a ajuda da professora Fernanda, para que vocês venham a ter esse melhor entendimento com relação aos custeios de variável e absorção e a margem de contribuição. Tá bom? Vamos lá no nosso slide para continuar a nossa correção. Para fazer a nossa correção. A nossa primeira questão pedia o quê? Ela pedia o quê? A cooperativa Doces da Vovó Mafalda, certo? Produz o quê? Vamos continuar trabalhando com pudins de leite condensado. Segue abaixo a receita do pudim Vovó Mafalda.
com os custos unitários de materiais para confeccionar uma unidade de pudim. Vamos lá para as informações. Lembrem das informações que nós pedimos que vocês modificassem, que aqui seria 69 e 42 e aqui seria 2 e 67, certo? Nós temos aqui as informações, nós temos os preços dos ingredientes e o custo por unidade, certo? Lembrando que nesse quadrinho nós teremos o que? Os nossos custos do ingrediente do pudim, custo unitário do pudim produzido. E logo mais nós temos o que? Outras informações, que ele está querendo dizer o quê? No mês 9 de 2018, a cooperativa, vamos lá, produziu 1.000 unidades e o seu preço de venda foi de R$20, lembrando a unidade. Então aqui nós vamos ter o quê? R$1.000 e aqui R$20. Nós temos 1.000 unidades e aqui temos o valor unitário de R$20. Apresentou mensalmente despesas fixas no valor de R$2.000. Então aqui nós temos quanto? R$2.000. Referentes ao aluguel do prédio de cooperativa, telefone, internet e despesa com marketing. Então aqui nós temos as despesas, observando despesas fixas, certo? E temos mais, apresentou o quê? R$1.500 de custos fixos. Nós temos aqui R$1.500. Nossa, que R$1.500 mais feio, né, gente? R$1.500. Acho que ficou melhorzinho. Vamos lá. O que eu peço? Que com base nos dados acima, apure o lucro, certo? Da cooperativa pelo método de custeio por absorção e custeio variável. Vamos ver se vocês chegaram ao mesmo cálculo que nós fizemos. Eu coloquei aqui a tabelinha que vocês iriam preencher, certo? Com as despesas e custeio variável e custeio por absorção. Só que aqui eu trouxe ela já preenchida com o cálculo que nós temos aqui, ó. Custeio variável e custeio por absorção. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? Que eu vou ter a minha receita de vendas líquidas. Essa informação vocês já tinham. Qual era o cálculo que vocês teriam que fazer? Pegar o valor que vocês tinham, certo, de R$20, vocês lembram disso, e multiplicá-lo pelas unidades. Lá na nossa informação, nós tínhamos o quê? Foram 1.000 unidades a R$20. Eu multiplicaria para chegar num valor de 20.000. Deixa eu tentar não riscar tanto para vocês pegarem a informação direitinho. Como que eu vou chegar nesses 20.000 aqui? Simplesmente eu vou pegar toda a informação que eu tive, isso pelo custo variável, pelo custeio variável. Os meus 20.000, certo? Que vai ser o quê? A multiplicação da minha unidade vendida pelo valor unitário, certo? Pela unidade que foi produzida. Ok. Com o custeio variável, nós fazemos o quê? Nós temos, depois que acharmos a receita das vendas líquidas, nós temos que diminuir do quê? Dos nossos custos variáveis. Quais são os meus custos variáveis? Lá no meu total do meu custo variável, na tabelinha que eu tenho anterior, diz lá no meu total que o meu custo variável é de 12,14, porque todas aquelas informações que tem leite condensado, ovos, leite, gás, se tornam os meus custos variáveis. O que eu faço? Vou fazer a multiplicação dos meus 12,14, certo? Pelas 1.000 unidades para achar o custo variável, achando o valor de 12.140. Esse é o meu custeio variável. Só que no custeio variável eu também tenho o quê? As minhas despesas variáveis. Só que lá na minha informação ela fala o quê? Que nesta simulação que nós estamos fazendo, não foram informadas despesas variáveis. Logo será zero.
por isso que nós não temos despesas variáveis. Aí eu vou achar a minha margem de contribuição, que é o quê? O valor da minha receita, certo? O valor da minha receita menos os meus custos variáveis. Seriam receita menos custos variáveis e despesas variáveis. Mas lembrando, despesas variáveis nós não temos. Então, vai ser 20.000 menos 12.140. Se eu fizer essa diferença, eu vou achar um valor de quanto? Eu vou achar um valor de 7.860. Ótimo, eu achei a minha margem de contribuição. Agora eu vou fazer o quê? No meu custeio variável, lembrando que depois da margem de contribuição eu faço o quê? Eu vou deduzir os custos e despesas fixas. Na informação que vocês têm, o que foi dito no enunciado? Que nós teríamos um custo e despesas fixas, vamos voltar lá. Nós teríamos aqui, ó, nós temos os custos fixos de R$ 1.500 e nós temos despesas fixas de R$ 2.000. Se eu somar R$ 2.000 com R$ 1.500, nós vamos ter o quê? R$ 3.500, que é o valor que nós fizemos a soma para fazer a dedução. Da minha margem de contribuição de 7.860 a 3.500, eu vou ter um lucro operacional líquido de quanto? 4.360. Achei o meu custeio variável. Vamos agora para o custeio por absorção. Meu custeio por absorção, vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vai ser igual. Para achar a receita. Vou ter uma receita de 20.000, porque da mesma forma, a unidade custou 20 e eu tenho R$ 1.000 de quantidade. Ou seja, as unidades, foram 1.000 unidades produzidas a R$ 20 para chegar ao valor de 20.000. Lembrando, custo por absorção, eu tenho que colocar o quê? Todos os custos dos produtos vendidos, ou seja, vai entrar os custos variáveis e os custos fixos. Lembrando que meu custo fixo era o quê? Meu custo variável, desculpem, 12,14. Vou multiplicar pela minha unidade, que vai chegar a um valor de 12.140. Nossa, professora, mas como é que a senhora chegou em 13.640? Simplesmente eu agreguei o quê? Os custos fixos que estão na informação. Quais são os custos fixos que eu tenho na informação? Vamos voltar à informação. Quais são os meus custos fixos? Nós temos aqui de custos fixos R$ 1.500, que justamente é o que nós vamos agregar aqui. R$ 1.500 aqui, ó. Para chegar ao valor de 13.640. Faço a dedução dos meus 20.000 de receita menos os meus custos, total dos meus custos, tanto fixos quanto variável, que deu 13.640. Vou achar o meu lucro bruto, que vai ser quanto? 6.360, certo? Aí eu achei o meu lucro bruto, agora eu quero achar o meu lucro líquido. Logo, eu faço o quê? Vou deduzir das minhas despesas fixas e variáveis. Lembrando, as nossas despesas variáveis foram 0. Se foi 0, então eu tenho só despesas fixas, que é quanto? R$ 2.000. 6.360 menos 2.000, eu vou chegar a um lucro líquido de 4.360. Essa foi a resposta da nossa questão número 1. Professora Fernanda, a senhora quer fazer alguma observação com relação ao custeio fixo e variável? É o custeio direto variável, o custeio por absorção? Por absorção, é isso. desculpe. Nós só observamos o seguinte, nessa atividade, o lucro operacional líquido, ele foi o mesmo. Por quê? Porque toda a quantidade produzida foi vendida. Então, foram alocados todos os custos. Mas quando, muitas vezes, o que acontece? Lá nos custos dos produtos vendidos, os custos fixos, você aloca somente os custos fixos dos produtos que foram vendidos. Então, muitas vezes, você produziu 1.000 pudins, mas se você vendeu somente 800, lá na alocação dos custos fixos, você só
pode alocar o valor dos custos fixos de 800 pudim. Certo? Nesse caso a gente não trouxe porque ia ficar muito complexo para vocês, porque é a primeira vez que vocês vão tratar desse assunto. E essa atividade, ela é base para a resolução da posterior, senão ficaria um pouquinho complexo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos voltando aqui para o slide. Resolvemos a questão 1, certo? Aí ele fala o quê? Questão dos bases acima, calcule o ponto de equilíbrio, né? Então, tá aqui. Como é que é feito o ponto de equilíbrio? É em cima do quê? Vocês acharam o valor, certo? Vamos voltar aqui. Eu tenho que lembrar o quê? Nas informações que eu tenho, eu achei o quê? A margem de contribuição. Lembrando que o ponto de equilíbrio, gente, é feito somente com o custeio variável, tá bom? Por isso que aqui nós vamos utilizar o valor que nós achamos da margem de contribuição. Nós não achamos a margem de contribuição de 7.860? Pois é, agora nós vamos trabalhar com ele. Como é que funciona essa questão da margem de contribuição em relação à receita de vendas? Eu já achei, não achei a minha margem de contribuição? Certo, na questão passada eu achei. Agora eu faço o quê? Eu vou dividi-la pela minha receita para achar o meu percentual de margem de contribuição, gente. Se eu pegar 7.860 e dividir por 20.000, eu vou chegar a 0,393. Posteriormente, o que eu faço? Eu identifico o somatório dos custos e despesas fixas. Eu vou somar todos os meus custos e despesas fixas. Se vocês forem observar, todas as informações para a questão do ponto de equilíbrio, vocês vão achar na questão anterior, que se eu somar os custos e as despesas, nós vamos ter o quê? R$ 3.500. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que achar o meu ponto de equilíbrio, certo? Encontrando o quê? Os valores. Eu achei a questão do meu percentual, achei os meus custos, agora eu vou fazer o quê? Vou achar o meu ponto com relação à margem, que é o quê? Custos e despesas fixas. O que eu vou fazer? Eu achei os valores, eu vou simplesmente fazer uma divisão. Vou pegar o valor que eu achei dos meus custos e despesas, que foram 3.500, dividir pela porcentagem da margem, que é 0,393, e achar o valor. Que valor é esse? Eu achei o quê? Eu achei o ponto de equilíbrio com relação às receitas, que foi R$ 8.905,85, que está aqui ele, ó. Todo o cálculo feito. Aí eu falo assim, como é que eu vou fazer para identificar? Eu preciso achar o quê? A quantidade de pudins que devem ser produzidos para alcançar um ponto de equilíbrio, ou seja, onde eu não vou ter perda nem ganho. Eu preciso achar esse ponto de equilíbrio. Então, o que eu faço? Eu vou dividir a receita do ponto de equilíbrio pelo preço unitário. Eu não achei aqui os meus 8.895,85, vou simplesmente dividir pelo meu valor unitário. Se eu pegar o valor que eu achei do ponto de equilíbrio pelo valor unitário, vou chegar a 445 pudins que devem ser produzidos e vendidos para alcançar o ponto de equilíbrio. Ou seja, se eu fizer 445 pudins, eu sei que eu não vou perder nem ganhar, mas eu posso fazer a mais. Mas o meu ponto de equilíbrio são 445 pudins, certo? Aqui comigo, alunos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês com relação ao custeio variável, a absorção e a questão de ponto de equilíbrio. O cálculo ele é um pouquinho complexo, mas se vocês forem observar, se as questões estiverem com todas as informações, vocês conseguem chegar ao valor exato, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão. Essa aula de hoje tenha ficado claro para vocês. Agradeço a participação de todos e não esqueçam da atividade de percurso, tá bom? Que está lá para vocês fazerem, a nossa atividade de percurso 2, né? Não esqueçam de fazer. Qualquer dúvida vocês podem mandar para que a gente venha a tirar as dúvidas de vocês. Vou passar agora para a professora Fernanda fazer a finalização da nossa aula. Ok, professora Priscila. Alguns comentários aqui, os alunos acharam essa aula um pouquinho complexa. Realmente, essa questão de contabilidade de custos, ela é um pouquinho complexa no primeiro momento que você trabalha esse tema. Mas vocês vão, aos poucos, se familiarizando
e vão compreendendo melhor, principalmente na atividade de percurso. Qualquer dúvida, vocês encaminhem, tá certo? E a gente vai estar respondendo na medida do possível, ok? Bom, neste momento, né, nós agradecemos a participação de todos vocês, embora hoje a participação foi um pouco pequena, né, mas aguardamos vocês na próxima aula. Estamos esperando vocês e com mais participações. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.